A seleção brasileira, irmão, já foi motivo de orgulho e alegria para todo mundo aqui da nossa nação, do nosso Brasil, e hoje em dia é um motivo, pô, de vergonha, né? Chacota mundial. E a gente fica triste como a seleção brasileira está sendo tratada, como está sendo gerida, e mais uma derrota, né? Mais uma derrota. A tua carinha tá engraçada no vídeo, moleque, na live, tipo assim, tu tá só a cabecinha. O diretor também, velho. Diretor te aloprou, filho. Tá puto comigo, tá puto comigo. E eu tô com o mó carão, filho, na live, olha lá. Eu tô achatado, pô. Mas, cara, o Brasil perde pro Uruguai. A gente apostou aqui, acreditou que o Brasil conseguiria buscar esse resultado lá em Montevidéu e não aconteceu, né? Verdade. 2-0. E assim, não foi aquele 2-0 que a gente fala assim, pô, não, 2-0, mas o Brasil jogou ali o que tinha que jogar, não deu sorte, não. Foi um 2-0 horrível, que o Brasil não fez por onde, nem criou chances. Foi um jogo horrível. Eu quero saber de você, Vini, o Arthur daqui a pouco está vindo. Desse jogo, você também ficou triste com esse resultado? Você fica sem perspectiva de futuro para a seleção brasileira? O que você acha? Cara, acho complicado porque o Diniz começou muito bem, né? Pelo menos no primeiro jogo, uma vitória de 5-1 em cima da Bolívia, Neymar se sagrando o maior artilheiro da história da seleção brasileira, ultrapassando o Pelé, então tipo, foi um jogo como um livro, né? E tal, um livro de histórias, porque terminou com um final super feliz e tal. Só que a sequência do Diniz na seleção brasileira não vem sendo boa. Venceu o Peru no sufoco de 1-0 e aí empata contra a Venezuela, que, como eu disse na última live, é a pior seleção das eliminatórias desde 2015, e agora perde para o Uruguai, que é uma seleção que, assim como a seleção brasileira, não tem um treinador há muito tempo. O Bielsa chegou também há pouco tempo, só que o Bielsa já conseguiu implementar dentro do Uruguai uma filosofia que não tá conseguindo ainda implementar essa filosofia o Fernando Diniz, né, e tal. Então, tipo, é muito complicado, tem diversos fatores que rodam em volta disso, não é só porque o Diniz toca mais a bola e tal, tem essa parada do esquema funcional, esquema posicional, na Europa reina, né, impera o esquema posicional. O esquema do Diniz é um pouco mais diferente, então jogadores de 32 anos, jogadores de 34 anos, jogadores muito experientes que jogaram assim durante a vida toda, tem que se render esse esquema do Diniz, acabam o treino mortos de cansaço, a gente tá vendo isso acontecendo diversas vezes. Então, infelizmente, esse esquema do Diniz, né, essa filosofia tá demorando a se implementar, o que é infelizmente comum, né, de acontecer, porque se demora no clube, que ele tá todo dia, né, no clube, sim, com jogadores conversando e tal, e jogando 2 vezes na semana, imagina na seleção que você vê seus jogadores de 3 em 3 meses e tem ali no máximo 2 semanas. Calma aí que fez o eco. Alô? Rockzinho. Ei! Eu peço perdão, a culpa é toda minha. Desculpa, rapaziada. Acontece. Cara, a minha luz caiu do nada. Pô, tipo, acabou a luz do condomínio, mano, de tudo. Aí depois voltou, até a internet voltar, e até o computador ligar. Enfim, desculpa, rapaziada, mas eu voltei, tô aí e vambora. Perfeito. E aí, continuando, foi basicamente isso, né? São jogadores que jogaram praticamente sua vida toda, né? Os mais experientes, principalmente, com esse esquema que é totalmente oposto do Fernando Diniz, e aí tem que reaprender a jogar nesse esquema, o que acaba sendo complicado. E é aquilo, se no clube muitas das vezes demora, ele estando todos os dias ao lado dos seus jogadores, treinando, etc, e jogando 2 vezes na semana, imagina na seleção que ele vê seus jogadores de 3 em 3 meses e tem ali no máximo 3, 4 treinos durante 2 semanas. Então é muito complicado, muito trajeto complicado de viagens, é salgado, literalmente. E vai demorar a se implementar. Obviamente vai demorar a se implementar. Cara, vai. E o pior é a sequência, né, cara? Que é Colômbia lá na Colômbia e Argentina aqui no Maracanã. Então, tipo,
muito complicada a sequência, prova de fogo pro Diniz mesmo e tal, e junta tudo, né, pra ele, né, o pior é pra ele, porque ele tem Fluminense na reta final da Libertadores, e aí tem a seleção brasileira contra a Argentina e Colômbia, jogos difíceis e tal, tem essa incógnita aí, Carlo Ancelotti vem ou não vem? Ele vai numa faculdade, apresentam ele como um futuro técnico da seleção brasileira, ele dá uma entrevista, aí ele fala, não, isso aí não passa de rumor, então, tipo, tá todo mundo com uma pulga atrás da orelha. Qual será o futuro da seleção brasileira? Isso tudo com menos de 3 anos para uma nova Copa do Mundo, né? Para um novo ciclo. Então é isso que complica mais, sabe? E porque, Vini, o novo ciclo já começa agora, né? O novo ciclo já começa antes da Copa. Aí a gente vê os números da partida estão aí na tela. O Brasil tem mais posse de bola, trocou mais passes, mas ainda não é efetivo, sabe? Olha lá, 0 chute na direção do gol. Tinha momentos ali que o Brasil tocava a bola ali atrás, mas não saía daquilo ali, pô. O Brasil tocava a bola e voltava, e voltava, e voltava. Adianta trocar mais passe? Adianta ter mais passe de bola? O Uruguai foi lá em duas jogadas de raça e vontade, que é o estilo de jogo do Uruguai, não tem o que fazer, e consegue 2 gols, sabe? Não que o Uruguai também tenha jogado, feito uma grande partida, mas o Brasil jogou muito abaixo do que pode jogar. Jogadores como Vinícius Júnior, que come a bola no Real Madrid, na seleção ele não consegue se encontrar, não consegue trazer o seu bom futebol. O Rodrigo não estava bem. O Gabriel Jesus entra, não tão bem assim, teve oportunidade, mas também não consegue. O Neymar acaba se machucando, mas antes também não fazia uma grande partida, até tentava, indo buscar o jogo lá atrás, meio que lembrando um pouco o Paulo Henrique Ganso no Diniz do Fluminense, sendo esse articulador aí da jogada. Casemiro morto em campo, Casemiro andando pra lá e pra cá. O Marquinhos está em uma péssima fase, um grande jogador na minha opinião, mas não tá numa boa fase, então não tá tão bem assim. Na minha opinião, uma opinião polêmica, mas é o que eu acho, o Marquinhos é um zagueiro superestimado. Cara, eu não acho ele superestimado, eu acho ele um bom zagueiro. Eu não acho ele um craque, nem um dos melhores. Mas é um bom zagueiro pro que a gente pode ter na seleção, sabe? Eu acho que é um jogador de seleção, o Marquinhos, na minha opinião. Sim, também concordo. Tipo assim, a gente vai sentir falta do Thiago Silva quando ele se aposentar. A gente já sente agora, né? Com certeza. Porque ele não tá mais sendo convocado. Mas quando ele se aposentar, a gente vai ver qual magnitude de jogo tem o Thiago Silva dentro de campo. Porque, cara, é um absurdo e já tá fazendo muita falta. Eu acho que vai fazer muita falta. Sim, e aí, antes de passar pro Arthur, só terminar aqui meu raciocíniozinho. Porque, a gente tá na reformulação. Só que, cara, eu não consigo mais sentir aquele prazer de ver a seleção, de almejar que vai ter grandes jogadores, grandes gerações. Porque, a reformulação. Aí o jogo vem com 2 laterais que não são tão conhecidos assim a gosto popular da nação brasileira. Que vem com o Ian Couto. Cara, jogador que fez ali um feijão com arroz, mas não é um craque, não é um grande jogador. Não almejo ele, não consigo ver ele como assim, o futuro lateral da seleção brasileira. Eu não consigo ver isso. O Carlos Augusto, que surgiu no Corinthians, deu uma sumidinha, mas apareceu de novo na Itália, na Inter de Milão. Beleza, o lateral ok. A seleção brasileira tá se tornando uma seleção de jogadores ok. Bom jogador, ok. Perfeito. Não se tem mais grandes craques na seleção brasileira, como nas outras gerações, que a gente até pegou uma certa fase nisso, mas pegamos o finalzinho, nós já estávamos acostumados. Então a gente tem que se preparar para um futuro que talvez não vai ser tão promissor assim para a seleção brasileira, na minha opinião, e se contentar com as seleções ok. Eu acho que vai ser isso o futuro da seleção brasileira por um bom tempo. Cara, eu acho que principalmente, antes de passar a palavra para o Arthur, vou falar rapidinho. Acho que principalmente tem que ter muito a mão do treinador. Tipo, a Croácia não é uma grande seleção. Exatamente. Não tem grandes nomes e tal. A Argentina campeã mundial. Perfeito, entendeu? A Croácia gira ali em torno de 3 meio-campos, que é o Brozovic, o Modric e às vezes o Rakitic, ou então o que era do Chelsea, o Kovacic, né? Roda em torno desses meio-campistas e tal. Não tem grandes nomes ao redor, mas é uma seleção bem treinada. E tipo assim, querendo ou não, fale bem ou fale mal, mas o Tite, cara, é um técnico que colocou o sarrafo lá no alto novamente. A gente já entrava nas eliminatórias, a gente não sabia quem ia se classificar em segundo, quem ia se classificar em terceiro, mas a gente sabia que o Brasil terminaria as eliminatórias em primeiro. Coisas que não aconteciam na era Dunga, que o Brasil foi eliminado em 2011 pro Paraguai nos pênaltis,
tá ligado? Coisas que não estavam acontecendo com o Mano Menezes quando assumiu, entendeu? E saiu rapidinho do cargo porque viu que não tava dando certo. Então o Tite conseguiu jogar o sarrafo novamente lá no alto pra ser uma seleção respeitada. E a gente acabou desdenhando disso, achando que era obrigação da seleção ser campeã da Copa do Mundo. E aí quando ele sai e dá lugar a outro técnico, aí a gente vê realmente que vai fazer falta o Tite na seleção brasileira e que vai demorar até outro técnico assumir a responsabilidade e conseguir implementar seu estilo de jogo, principalmente Fernando Diniz, que tem um estilo muito próprio, um estilo muito único. E é aquilo, eu fiquei com a sensação contra o Uruguai, novamente a sensação que eu tive contra a Venezuela. Se fosse Fluminense e Uruguai, seria 2-2, ou então seria 1-0 Fluminense, mas seleção brasileira, Brasil e Uruguai, 2-0 Uruguai e merecida a vitória do Uruguai, foi efetivo, 2 chutes ao gol, 2 gols, Brasil não chutou a gol, muito complicado, e é algo que é aquilo que o LF disse lá no começo, não me dá raiva, tá ligado? Mas me dá tristeza porque você vê que a seleção aos poucos vai se tornando uma seleção ok, assim como os jogadores que, alguns né, que vêm sendo convocados. É complicado porque eram os que tinham presentes, né? Muitos saíram por lesão, Danilo, Arana, mas mesmo assim é complicado porque a gente sempre quer ver a seleção brasileira ganhando, né? Cara, é isso. É uma partida muito ruim do Brasil. Uma partida muito ruim. Óbvio que jogar contra o Uruguai lá sempre é difícil. Sempre é uma partida complicada. Mas a seleção nem sequer tentou, cara. Nem sequer tentou. A gente viu em campo uma seleção brasileira completamente perdida, sem objetividade praticamente. Era um time que não avançava. E quando avançava não sabia por que estava avançando, o que fazer quando chegava lá na frente. E eu acho que vocês falaram muito bem sobre esses fatores aqui que eu vou citar. Mas eu acho que isso gira em 3 coisas. Que é, primeiro, o estilo de jogo do Fernando Diniz. O segundo, que são os jogadores que o Fernando Diniz tem à disposição. E o segundo é o tempo. E o terceiro é o tempo. Porque eu vejo o Fernando Diniz que, apesar dos pesares, está muito afastado do modelo de jogo dele, tá? O modelo de jogo que a gente conhece no Fluminense, que é o Fernando Diniz, ofensivo, com muito volume de jogo, dominante o tempo inteiro, que foi o que fez ele chegar na seleção, inclusive. A gente não tá vendo esse Fernando Diniz. A gente tá vendo um Brasil confuso em campo, um Brasil que não sabe fazer com a bola, um Brasil que não sabe muito bem se portar quando é protagonista. E por que o Brasil não sabe se portar quando é protagonista? Por conta dos jogadores que tem. Se a gente pegar a dupla de volantes do Brasil, que é uma das posições mais importantes dentro de campo, Casemiro e Bruno Guimarães não estão preparados para jogar nesse estilo de jogo. Não estão preparados. O Casemiro tem qualidade técnica? Óbvio que tem. É um dos maiores volantes da história do jogo. Mas ele nunca foi conhecido por ter essa característica de jogar curto, de virar, de tocar e se apresentar, de sair ali na frente. Ele nunca teve esse jogo curto. Ele sempre foi o cara de uma proteção absurda, das bolas longas e beleza. O Bruno Guimarães, possivelmente ele é um dos melhores volantes da Premier League. Possivelmente não, ele é um dos melhores, mas o estilo de jogo dele é muito posicional, cara. O Bruno Guimarães é aquele cara que pega a bola, levanta a cabeça e dá o passe no cara livre. Abre o jogo, deixa o campo largo, inverte passe a bola. longo, né, mano? Claro, o Fernando Diniz não tem esse estilo de jogo, cara. Você tem que passar, se apresentar, toque curto, corta-luz, todas as coisas que envolvem o Fernando Diniz. E o Bruno Guimarães quer ser um jogador posicional com o treinador menos posicional do mundo. É óbvio que não vai render. E aí fica aquela situação, porque a gente tem o André no banco, que poderia fazer essa função muito bem, e o Diniz não coloca. O Diniz não coloca o André, e quando tem que fazer substituições, nessa partida contra o Uruguai, por exemplo, coloca 2 laterais, que não tem nem sentido essa substituição, sendo que o Brasil estava completamente morto. E aí, outra coisa que é ruim também, o estilo de jogo, que está completamente desbalanceado, porque o LF citou o Neymar e o Rodrigo, toda hora tem que voltar para pegar essa bola entre os zagueiros. Só que não funciona porque os volantes, igual eu disse, eles não se apresentam. Os dois ficam parados, plantados no meio. E aí quando você perde 2 jogadores criativos do calibre do Neymar e do Rodrigo e os volantes não se apresentam, o time morre, pô. O time morre, porque toda a criatividade está na zaga. E aí volta a ficar quase que igual o Vasco do Barbieri, que tinha que armar com o Léo, que era zagueiro, que pegava a bola, ia lá na frente, tocava para ver se acontecia alguma coisa. O Brasil tá quase virando isso. E por fim, é o tempo. O Diniz tem 4 jogos na seleção, a gente tem que lembrar disso também. É muito difícil ele conseguir colocar na cabeça dos jogadores e fazer com que eles assimilem um estilo de jogo tão diferente em tão pouco tempo. Tem que dar tempo pro Diniz treinar também. Não é proveitoso e não é uma coisa boa também, na minha opinião, já pedir a cabeça do Diniz agora, com 4 jogos no comando da seleção. Não, é loucura. Eu acho que isso não serve de nada. Tem que criticar? Óbvio, tá? Não acho que
não criticar e passar pano seja a solução, até porque o Diniz também está errado. A culpa não é só dos jogadores e características. O Diniz também tem que ajeitar algumas coisas e beleza. Mas tem que dar tempo pra ele também, porque se a gente ficar dando murro em ponta de faca, e quando eu digo a gente, o Brasil, né? As pessoas do Brasil que assistem aos jogos, se a galera ficar dando murro em ponta de faca e falar, pô, o Diniz é um lixo, não serve pra seleção, tem que sair agora, cara, não vai dar certo e a gente vai ficar nesse ciclo pra sempre, porque, óbvio, ele tem culpa, mas pra mim é uma série de fatores que levam o Brasil a jogar muito mal, igual vocês falarem. Tá se tornando um time comum. Hoje o Brasil é um time 6,5. Se a Copa do Mundo fosse hoje, o Brasil não chegava nas quartas de final, pô. Também acho. Mas, pô, um bagulho que você falou e eu quero fazer essa pergunta pra vocês dois. Vocês acham que essa parada do Diniz não colocar o André pra jogar e também não vinha colocando o Nino, você acha que isso aí passa por um certo receio de como isso vai ser visto sobre, sei lá, os canais, as mídias que falam de futebol e tal? Vocês acham que gira um pouco em torno disso? Porque, tipo assim, por mais que seja um jogador jovem, eu acho que pro estilo que o Diniz joga, daquela posição ali do meio de campo ali no setor defensivo, ele é o primeiro. Dentre Casemiro e Bruno Guimarães, eu acho que mesmo ele não tendo a qualidade deles na Europa, não tendo o prestígio, os títulos, as conquistas individuais e coletivas, eu acho que pelo fato dele estar ali no dia a dia do Diniz, ele devia ser um jogador de confiança. E por mais que seja jovem, eu acho que ele já deveria começar jogando, sabe? Também acho. Ele vai ser o jogador ali, vai ser a peça-chave para conectar a defesa ao ataque, que é o que ele faz no Fluminense com tranquilidade, naturalidade, como se estivesse passeando em campo, tá ligado? Talvez se a dupla de volantes não fosse Casemiro e Bruno Guimarães, mas fosse André e Martinelli, talvez daria muito mais certo a seleção brasileira, tá ligado? Então eu acho que gira muito em torno disso. O que tu acha, O que vocês acham disso aí? Cara, eu acho que ele é um jogador essencial e eu acho que pode ser um dos principais nomes dessa reformulação, nesse novo ciclo que se fala, porque, pô, o Casemiro tá mostrando já que não tem mais essa bola para ser o principal volante da seleção brasileira. Já foi um grande jogador, ainda é um jogador, pô, não é um jogador ruim, mas, pô, não tá no seu auge físico, não tá no seu auge de momento, já passou o auge há muito tempo, não tá em boa fase, e o André tá voando, sabe? Tá no melhor momento dele e tem só a crescer. Pode ser que ano que vem seja negociado, muitos dizem que ele vai pro Liverpool, e aí vai crescer mais ainda na mão de Klopp, vai ser um jogador que vai pegar a manha do futebol europeu, e quando chegar numa Copa já vai estar acostumado para enfrentar jogadores de calibre europeu, que acaba acontecendo nas eliminatórias. Você pega uma Argentina, enfrenta muitos jogadores que jogam futebol europeu, seleção uruguaia também, o meio campo é formado por jogadores que já estão na Europa. Então o André pegando essa bagagenzinha já do Fluminense e o Diniz dando essa moral pra ele, que eu achei que iria acontecer, seria essencial, sabe? Um jogador que já sabe o que fazer no esquema do time e poderia até ajudar os outros em volta, mesmo sendo jovem. Ele pegando a bola, girando como ele faz no Fluminense, esse passe rápido, essa visão de jogo, que o Casemiro não tem esse estilo de jogo, pô, ia ajudar muito, sabe? O André fazendo isso. Eu acho que o Arthur vai concordar com certeza. Concordo 100%. E em cima dessa pergunta que o Vini fez, cara, eu acho que não é uma decisão pensada de tipo assim, pô, não vou colocar o André por causa do que as pessoas vão falar. Mas eu acho que em algum lugar dentro do subconsciente do Diniz fica essa parada. E tipo assim, cara, será que se eu colocar vai acontecer alguma coisa? Pô, é melhor deixar como reserva. Eu acho que ali dentro, lá no fundo, fica rolando essa confusão e eu acho que mancha um pouco a análise dele. Porque, cara, se a gente fosse falar por mérito, por estilo de jogo e por coisas desse tipo, não era nem pro Casemiro ter começado como titular o primeiro jogo contra a Bolívia, pô. Já era pro André ter começado jogando e beleza. Não sei se com o Nino é tão assim, porque acho que a questão dos zagueiros... Não, acho que os zagueiros, pra mim, de sair jogando, não sei. Tipo, não impacta tanto. Mas eu acho que o Casemiro e o André acho que fariam muita diferença. E tipo assim, principalmente porque, cara, os zagueiros, o Marquinhos é um zagueiro que tem no máximo 30 anos e o Gabriel Magalhães tem seus 25. Então, tipo assim, são zagueiros jovens e tal, e o estilo do Fluminense em relação aos zagueiros é algo de mais proximidade, né, e tal, dos toques curtos e tal. Já o caso dos volantes, eu acho que precisa muito mais de uma movimentação e de atenção a todo momento de ir e voltar. Coisa que não é característica do Casemiro, e o Casemiro já é um zagueiro, um volante de uma certa idade, né, e tal, né, mais jovem, e conquistou tudo da vida dele, tudo da carreira dele, jogando de uma forma posicional. E foi muito vencedor
ganhou, pô, 3 Champions League, ganhou o Campeonato Espanhol, Copa do Rei, ganhou tudo no Real Madrid, foi vencedor dessa maneira, e é muito mais difícil colocar na cabeça do Casemiro essa forma de jogar do que, pô, com Bruno Guimarães, do que com Gabriel Magalhães, do que com o Marquinhos, que é um pouco mais jovem. Então, tipo assim, eu acho que gira um pouco em torno disso, sabe? Dessa reformulação tem que ir acontecendo aos poucos, mas a gente vai acabar batendo de frente com esses jogadores que, na minha opinião, na minha sincera opinião, pode parecer até um pouco duro falar isso, mas são jogadores que já têm cadeira cativa dentro da seleção brasileira. Já tem. O Casemiro é um jogador que tem cadeira cativa, o Neymar é um jogador que tem cadeira cativa, entendeu? Então, tipo, eu acho que estamos em fase de reformulação, temos que abrir os olhos para esse tipo de coisa, e já acho que já tá na hora de certos jogadores não começarem a deixar de ir pra seleção, mas também não começar a perder espaço, mas começar a dar oportunidade pros jovens jogadores que estão pedindo espaço ali, e eu acho que tá bem servido nessa posição ali, porque tem o André, tem o João Gomes, também tá se destacando bem lá na Europa, e eu acho que tá bem encaminhada que o Casemiro na próxima Copa, eu acho que não vai estar mais apto para ser o titular da seleção brasileira.